Por você ter parado aqui nesse vídeo, eu tenho praticamente certeza que você está em busca de um bom fone de ouvido, no entanto, com uma característica muito específica. Esse fone precisa ter um preço acessível. E eu sei disso porque eu já estive no seu lugar e é praticamente inevitável buscar um fone com essas características e não se deparar com um ou outro fone aí da QCY. Você vai acabar se deparando com essa marca. Eu não quero dizer aqui que a QCY é a melhor marca de fone de ouvidos, mas quando o assunto é custo-benefício, os caras eles realmente se destacam. Como eu disse, a QCY ela perde fácil para marcas que já estão há mais tempo no mercado aí de áudio, o que é natural. Mas quando você quer um fone que entrega uma boa qualidade de som, algumas ferramentas interessantes, aplicativo para gerenciar e um preço acessível, cara, a QCY é uma excelente opção. Então quando você estiver buscando aí um fone premium, top de linha, aí talvez não seja a melhor opção você comprar um fone da QCY. Já pode escolher um fone de acordo com o sistema operacional que você já utiliza. Se você utiliza aí o celular da Samsung, então compre um top de linha da Samsung para você ter um ecossistema, a mesma coisa com a Apple e outras marcas também. Mas quando você quer um intermediário ou um fone de entrada que seja bacana, que tenha uma boa qualidade com preço legal, aí sim vale a pena você dar uma olhada nos fones da QCY. E hoje a gente vai falar sobre um dos fones dessa marca, que é o QCY T13 ANC. Esse não é um fone de entrada, mas também não é o premium da marca. Ele é mais ou menos ali um intermediário, mas que entrega muito, ele surpreende bastante. A gente vai trocar uma ideia sobre esse fone. É o fone que eu utilizo hoje como meu fone principal, então eu tenho propriedade para falar. Eu decidi fazer esse vídeo aqui depois de um tempo utilizando o fone, justamente para vocês terem uma opinião aí fidedigna, uma opinião sincera e de acordo com o uso. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse fone aí, fica ligado no vídeo. O meu objetivo aqui é ser direto, ser claro para você, objetivo, mas eu vou tentar trazer o máximo de detalhes possíveis também, né, sobre o fone. Então, já fica ligado aí, e aquilo que você já sabe, né, o de sempre, se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte aí e bora pro vídeo. Bom, aí de cara a primeira coisa que você precisa saber sobre esse fone é que existem duas versões do mesmo fone, desse carinha aqui. Existe o QCY T13 normal, e existe esse, que é o QCY T13 ANC. E por que essa informação é tão importante? Porque visualmente, aqui na estética dele, na construção, não tem absolutamente diferença nenhuma. A diferença vai estar dentro desse carinha aqui, que é a função que dá nome a ele, o cancelamento de ruído, tá? Então, se você quer um fone que tem essa tecnologia de cancelamento de ruído, então você precisa se atentar aí à versão que você vai comprar. Ele precisa ser o QCY T13 ANC ou ANC, tá? Que é o nome da função aí do cancelamento de ruído. E já que a gente está falando sobre o cancelamento de ruído desse fone, aproveitando o gancho aqui, eu queria trazer uma informação que quando eu estava pesquisando por esse fone, eu vi algumas pessoas aqui no YouTube mesmo mencionando que o cancelamento de ruído desse fone era ruim, que não prestava, que não funcionava, várias opiniões negativas. No entanto, essa galera está completamente errada. Ele funciona e funciona muito bem, mas assim, a gente precisa ser honesto. Não dá para você comparar um fone de menos de R$200 com fones top de linha, que são ali na faixa dos 600 até R$2.000, entende? Então, obviamente, funciona sim, funciona muito bem o cancelamento de ruído, no entanto, não é o melhor. Se, por exemplo, você é uma pessoa que nunca utilizou um fone com cancelamento de ruído, eu te garanto que você vai ficar extremamente surpreso, porque realmente é a sensação muito boa de você colocar os seus fones e diminuir os volumes externos. Ele não isola 100% os volumes externos, mas ele diminui de uma forma muito significativa. Então, trazendo aqui num ambiente onde eu mais utilizo o fone, o ambiente mais barulhento que eu utilizo o fone, que é na academia, lá, por exemplo, é um ambiente onde muitas pessoas estão conversando, tem o barulho de ferro batendo, a música da própria academia tocando, e se você tiver com esse fone aí, nos seus 80% ali de volume, com a música, é impossível você escutar alguma coisa externa, exceto nos momentos que a música vai diminuir para passar para próximo, algo do tipo, mas com a música tocando, você não escuta nada de externo. Tá? Então, realmente funciona de uma forma muito boa. Agora, uma outra coisa que influencia muito também na questão não só do cancelamento de ruído, mas na qualidade propriamente dita do áudio desse fone e de todos os outros fones, tá? É a borrachinha que vem. Muito tempo eu imaginei que aquelas borrachinhas eram só extras, eu nem olhava para elas. Então, quando uma estragar, ficar ruim aqui, eu vou lá e troco por outra.
Mas essas borrachinhas elas vêm com tamanho diferentes, tá? Então o objetivo disso é justamente você adaptar ali a borrachinha com o tamanho do seu ouvido, né? O formato da sua orelha aí. E no meu caso, o médio, né, que aqui vem por padrão no fone, por acaso ele foi o que ficou mais confortável para mim, mas eu testei as outras e isso aí influencia no conforto e na qualidade, entendeu? Então se você usa um fone que não encaixa de uma forma legal, isso aqui independente da marca, tá? Você não vai conseguir extrair a qualidade que aquele fone oferece. Então é interessante você testar as borrachinhas ali, mesmo que você coloque a média que já veio e você acha que ficou confortável, testa as outras para ver se não vai se encaixar melhor, se não vai mudar ali os graves, por exemplo, e também o cancelamento de ruído, tá? Essa é uma dica. Bom, falando sobre o áudio desse carinha aqui, infelizmente eu não tenho como demonstrar para vocês, mas assim, de forma bem resumida, eu amo graves, um som encorpado de modo geral, médios e agudos equilibrados, e esse fone ele entrega exatamente isso com um volume bacana, tá? Agora, um ponto chave sobre esse fone aqui é a sua construção, porque não adianta nada você comprar um fone que até tem um bom áudio, que teve um preço bacana, mas que a construção dele não é legal. Por exemplo, você percebe que o fone ele tem uma estrutura um pouco frágil, algo do tipo, porque vai ser um fone legal, mas que vai durar pouco tempo na sua mão. E a QCY, mais uma vez, ela resolve esse problema também. Se você observar aqui, é porque ele já está com a capinha e eu super recomendo, tá? Mesmo que seja um fone com uma boa construção, independente da marca do fone que você vai utilizar, se tiver disponível uma capinha para o seu fone, você compra, porque essa capinha aqui, como vocês podem ver, ela é emborrachada, então ela adere os impactos aí, se porventura ele venha a cair, então o impacto vai ser reduzido por conta dessa borrachinha. Mas como vocês podem ver, o meu fone é esse branco aqui, fosco, que particularmente eu acho muito elegante, muito mais bonito do que aquele brilhoso, sabe? Mas assim, isso é uma questão de gosto, varia muito. Então ele tem, você consegue observar que ele tem uma boa construção, tanto da caixa, né, de carregamento, como do próprio fone mesmo. Ele é bem feito. Ele te dá aquela sensação de segurança quando está nos ouvidos. Tem um peso muito interessante. Quando você coloca ele, depois de um tempo utilizando o fone, a sensação é que o som ele está vindo da sua cabeça, porque você acaba acostumando com ele, pelo fato dele ter um peso legalzinho, ele é leve, e aí a sensação é que você não está utilizando o fone. E assim, eu faço corridas com ele também, ele não fica escorregando. Eu tinha outros fones que eu gostava bastante, mas tinha esse detalhe, para correr não servia, mas esse aqui ele se encaixa muito bem aí nas corridas também. Então, sobre construção de modo geral, ele também é um ponto positivo desse fone aqui, que muitos fones premiums que já testei não tem a mesma qualidade assim de construção, tá? Assim, não são todos obviamente, mas já testei fones que são bem mais caros do que esse cara aqui e não tem a mesma qualidade de construção. Bom, como eu mencionei para vocês, esse é um fone que já utilizo há praticamente 2 anos, eu acho. Acho que já tem uns 2 anos com esse fone aqui, se não tiver, tá bem pertinho. Eu não tenho mais a caixa, eu acho que eu não tenho mais a caixa do fone, mas de antemão vou dizer para vocês, vai ter um box, mas eu vou dizer para vocês o que vem na caixa. Bom, na caixa vem, obviamente, o fone sem essa capa aqui de proteção, lembra? Eu comprei por fora, tá? E vai vir também um manual que ninguém lê, é o padrão, né? E vem um cabo tipo C vagabundinho, desse tamanho aqui assim, o cabo tá até aqui. Ele tá aqui, depois eu mostro pra vocês aí. Mas ele é um cabo bem pequenininho, eu acho sacanagem, né? Podia botar pelo menos 1 metro. Seu fone, se você for utilizar o cabo original dele que vem aí, ele vai sempre carregar empendurado aí, porque o cabo é bem curtinho. E também vem as borrachinhas extras, né, que eu já disse para vocês aí, e super recomendo que vocês testem elas aí quando o seu fone chegar. E se você já tem um fone aí que você fala, poxa, o grave não tá tão legal, ele tem cancelamento de ruído, mas não tá legal, troca as borrachinhas e faz um teste. Talvez você não precise nem investir em um outro fone, se for esse o motivo aí que você queira trocar de fone. A experiência de usuário da QCY não é das melhores, mas assim, não dá para ter tudo, né? Não dá para você ter aquela experiência de abrir uma caixa maravilhosa. Na verdade, a impressão que dá é que esse fone é um xing-ling por conta da caixa, né? É uma caixa bem simples mesmo,
Mas não julgue o livro pela capa, porque o fone em si, ele é muito bom, cara. Agora, o grande destaque desse fone pela sua faixa de preço é que você tem um aplicativo para gerenciar o fone. Você consegue gerenciar, por exemplo, a equalização do seu fone, manipular cada item, a equalização de forma individual, não só aquelas equalizações padrões que a gente já conhece, né? Pop, rock, consegue fazer a manipulação do seu jeito, como te agradar melhor. Então, com isso, você consegue adaptar para um tipo de som que você fica melhor para você, para o seu gosto, entendeu? Isso é muito bacana e, assim, não é encontrado esse tipo de opção em fones aí nessa faixa de preço. Então, realmente, essa questão de ter um aplicativo para gerenciar é um destaque bem interessante. No aplicativo também, você consegue, por exemplo, selecionar as funções do toque. Então, cada lado do fone, obviamente, né, ele tem o seu sensor ali de toque e você pode configurar 1, 2 e 3 toques. Apertar e segurar, ele já tem a função pré-definida dele, você não consegue mudar. Mas o 1, 2 e 3 toques você consegue manipular e de cada lado. Por exemplo, eu quero que no lado direito a música avance, no lado esquerdo, com 2 toques, a música retroceda. Você coloca do seu jeitinho aí. Ele vem com algumas opções por padrão, mas você adapta da forma que você achar melhor para você. E outra função também que tem dentro do aplicativo desse fone, que tem a ver com o toque, é justamente o Sleep Mode. É uma função que eu confesso que eu não estou utilizando com tanta frequência agora, mas que quando eu comecei a utilizar foi incrível, porque um outro fone que eu tinha, eu colocava os fones para deitar, e aí ele ficava pausando a música, ou avançando, ou desconectava, desligava o fone, enfim, isso era muito chato. E essa função Sleep Mode, você consegue inativar os toques, ou seja, você desabilita a função de toque. Você não adianta você tentar tocar, você pode encostar, pode deitar, fazer o que você quiser e não vai mudar nada, você vai continuar escutando sua música, seu podcast aí tranquilamente. E para desabilitar a função, você não precisa voltar lá no aplicativo e desabilitar. Simplesmente colocar os fones na caixa, quando você colocar lá, fechar a caixinha aqui, colocou o fone, fechou, prontinho, meu querido, a função já está desabilitada ali. Quando você botar o fone de novo, o toque já vai estar funcionando normalmente. Bom, pode ter até mais coisas aí no aplicativo, na verdade tem, que eu não estou lembrando aqui agora. Infelizmente eu estou usando o celular para gravar, então não tem como olhar o aplicativo aqui para mostrar para vocês, mas assim, é muito bacana essa ideia de você ter um aplicativo para gerenciar. Bom, já entrando aqui nas minhas considerações finais, vale a pena comprar o fone QC-Y-T13? Acho que eu não preciso nem responder que vale muito a pena, dependendo aí da sua necessidade. No meu caso, eu preciso ser sincero, tá? Eu não sou uma pessoa tão exigente assim com o áudio. Agora sim, vamos lá. Aqueles fonezinhos aí da Shopee de R$60 e tal, cara, não dá. Tem um ou outro aí que você ainda consegue dar uma sorte e encontrar um bom fonezinho aí que tem um áudio legalzinho e tal, mas no geral é muito ruim, cara. O som não tem um equilíbrio ali, às vezes tem muito grave, às vezes o grave é baixinho, tem muito médio, agudo, fica criando, entendeu? Então, assim, a questão da qualidade do som é incrível, a construção é muito boa também e o custo-benefício é legal. Né? Assim, se você tiver um pouco mais de paciência, eu recomendo que você compre de fora, compra pelo AliExpress, vai demorar um pouquinho para chegar, talvez aí, uma média de uns 15, 20 dias, mas você vai pagar bem mais barato do que comprando diretamente no Brasil. A QCY, ela tem a sua loja própria aqui no Brasil, então você consegue comprar e para chegar até de uma forma mais rápida também pelo site da própria QCY. E na Shopee também se encontra lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada, ver ali os preços, como é que estão hoje. E aí eu coloco na descrição aí, se eu achar algum link bacana aí com preço legal, acessível para vocês, tá? A parte do aplicativo, é incrível você ter um aplicativo para gerenciar o seu fone. E a durabilidade, né? Eu já tenho praticamente 2 anos ou mais com esse fone. E ele está em perfeito estado, já caiu algumas vezes, tanto a caixinha como os fones caem toda hora. Você vai, por exemplo, você vai pegar um negócio, sei lá, ele cai fácil. Então por isso que eu mencionei que é importante ter uma boa construção. E eu não sou uma pessoa desastrada não, mas às vezes acontece, né, velho? Então precisa se atentar a esse detalhe. Então é isso aí.
Se você está em busca de um fone intermediário, com uma boa qualidade de áudio, que não é o melhor de todos e que tenha o cancelamento de ruído, o QCY-T13 é uma excelente opção para você. Então, veja bem aí, analise, veja outros vídeos, pesquise bastante para saber se é o fone ideal para você, se não tem outros, de outra marca inclusive, fique à vontade. Mas eu trouxe aqui a minha opinião, espero muito ter ajudado você a decidir qual fone você vai comprar, se esse fone é bom aí para atender as suas especificações, seus requisitos aí. E é isso, boa compra e até o próximo vídeo. Não esquece, né, de se inscrever no canal, deixar o like, tá? Se der certo esse projeto aqui do YouTube, eu vou fazer um churrasco e convido todo mundo, tá bom? É isso aí, galera, valeu, até o próximo vídeo. Fui!